Olá! Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que toca o coração e fortalece a fé. Queremos muito saber sua opinião, então não esqueça de comentar o que essa história de Mefibosete tem falado ao seu coração e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de amor e restauração. Agora, venha comigo nessa jornada inspiradora. Na história da Bíblia, poucas narrativas mostram com tanta clareza o coração de Deus como a história de Mefibosete. É uma história que fala de perda, de dor, de abandono, mas, acima de tudo, de graça, misericórdia e restauração. Mefibosete, um nome que para muitos pode soar estranho, carrega em si um testemunho poderoso do amor do Senhor por aqueles que, aos olhos do mundo, parecem quebrados e sem esperança. Imagine por um momento um menino, filho de Jonatas, neto do grande rei Saul. Ele nasceu em uma família que tinha tudo para ser lembrada pela glória e pelo poder. Mas a vida de Mefibosete mudou para sempre em um instante. Em meio ao caos da guerra, quando o rei Saul e seu filho Jonatas foram mortos, o menino ainda era muito pequeno. Em sua fuga, ele tropeçou e caiu, e algo terrível aconteceu, e suas mãos e seus pés ficaram aleijados. Ele se tornou alguém que o mundo, especialmente naquela época, via como incapaz, alguém marginalizado. Mas essa não é apenas a história de uma tragédia. É a história de um Deus que não olha para as limitações físicas, nem para as histórias quebradas, mas que busca, encontra e levanta os que estão caídos. O nome Mefibosete significa exterminador da vergonha. E é exatamente isso que Deus faz, e ele destrói a vergonha, renova a dignidade, devolve a esperança. Anos depois, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ouviu falar sobre esse neto de Saul que estava escondido e esquecido. O que Davi fez é uma das atitudes mais surpreendentes e tocantes que podemos imaginar. Em vez de ignorar Mefibosete, ou de tratá-lo como um possível inimigo, afinal, ele era descendente do rei Saul, que havia sido seu rival, Davi procurou por ele. Ele o chamou, e quando Mefibosete chegou, cheio de medo e vergonha, Davi falou palavras que mudariam sua vida para sempre. Davi disse: "Não temas, porque eu te farei bem por amor de teu pai Jonatas, e te restaurarei todas as terras de teu avô Saul, e tu comerás sempre à minha mesa." Pense nisso por um instante. Um homem que não tinha nada, que era aleijado, que vivia isolado e esquecido, agora era convidado para sentar à mesa do rei. Era um convite à honra, à comunhão, à família. Essa atitude de Davi reflete o coração de Deus para conosco. Quantas vezes, em nossa vida, nos sentimos quebrados, feridos, marginalizados? Quantas vezes a vergonha, o medo ou a dor nos fazem acreditar que não temos valor, que não merecemos amor ou restauração? Mas Deus nos olha com os olhos da graça e da misericórdia. Ele não quer que vivamos nas sombras da nossa dor ou das nossas limitações. Ele quer nos levantar, nos dar um lugar de honra, nos convidar para a mesa da comunhão com Ele. Mefibosete não só foi convidado a participar da mesa do rei, mas também teve todas as suas terras devolvidas. Isso significa que ele foi restaurado em sua dignidade, no seu direito e no seu valor. Ele não precisava mais viver escondido, com medo do que os outros pensariam. Ele foi acolhido, amado, restaurado. Essa história nos ensina sobre a importância da fidelidade e do amor verdadeiro. O rei Davi lembrou o amor que teve por Jonatas, seu amigo fiel, e, por causa desse amor, ele se preocupou em cuidar do filho de seu amigo, mesmo que este não tivesse nenhum poder ou status. É uma demonstração poderosa de que o amor verdadeiro ultrapassa o tempo, as circunstâncias e as dificuldades. Também aprendemos que Deus age muitas vezes através de pessoas. Davi agiu como um instrumento da graça de Deus na vida de Mefibosete. Assim como Davi, somos chamados a olhar para os que estão ao nosso redor com os olhos de Deus, a não rejeitar, mas a acolher, a não marginalizar, mas a incluir. Mefibosete nos lembra que, mesmo em nossas fraquezas e limitações, Deus pode usar nossas histórias para a sua glória. Ele não nos abandona. Ele nos encontra onde estamos, nos dá um novo nome, uma nova identidade e um novo propósito.
Não importa o que aconteceu em nosso passado, não importa as quedas que tivemos, o Deus de Davi e de Mefibosete quer nos levantar, curar nossas feridas e nos dar um lugar à sua mesa. Enquanto refletimos sobre essa história, somos convidados a pensar como temos reagido aos que estão caídos e esquecidos. Estamos sendo mãos e pés de Jesus na vida dessas pessoas? Estamos dispostos a olhar além das aparências, das dificuldades e das limitações? Estamos prontos para amar como Davi amou, para perdoar como Deus nos perdoa, para restaurar como o Senhor nos restaura? A história de Mefibosete é um convite para vivermos a verdadeira graça. Ela nos desafia a abandonar o julgamento e a rejeição, para abraçar a compaixão e o amor incondicional. É um chamado para lembrarmos que em Cristo somos mais do que nossas fraquezas, mais do que nossos erros, mais do que nossas circunstâncias. Portanto, quando você se sentir pequeno, quebrado ou sem esperança, lembre-se de Mefibosete. Lembre-se que há um rei que está procurando por você, um rei que quer restaurar a sua vida, um rei que te chama para sentar à sua mesa e viver uma vida plena e abundante. Essa é a mensagem que transborda dessa história antiga, que ecoa até os dias de hoje, e no reino de Deus, não existem descartados, não existem esquecidos. Existem filhos amados, restaurados e valorizados pelo amor infinito do nosso Deus. Quando Mefibosete chegou à presença do rei Davi, seu coração estava cheio de medo e desconfiança. Afinal, ele não sabia o que esperar daquele encontro. Ele era alguém aleijado, que carregava em seu corpo e na sua história as marcas da tragédia familiar. Sua condição física o fazia sentir-se invisível, incapaz de cumprir qualquer papel importante. Muitos ao seu redor certamente o desprezavam ou o ignoravam. Mas Davi o recebeu com bondade e honra, chamando-o para estar à sua mesa, para compartilhar não só o pão, mas a comunhão, o amor e a aceitação. Esse convite para sentar-se à mesa do rei é muito mais do que um ato de gentileza social. Na cultura daquele tempo, sentar à mesa do rei significava pertencer à família real, ter um lugar de dignidade, de respeito, de segurança. Era uma demonstração clara de que Mefibosete não era mais um excluído, um marginalizado. Ele havia sido incluído, amado, restaurado em sua identidade. O que Davi fez é uma imagem viva do que Deus deseja fazer em nossas vidas, e transformar nossa condição de quebrados em filhos amados, sentados à sua mesa, vivendo em comunhão com Ele e com os outros. Mas essa restauração não aconteceu de forma mágica ou instantânea. Foi preciso coragem para Mefibosete aceitar aquele convite. Ele precisou abandonar o medo, a vergonha, a tristeza. Muitas vezes, quando somos chamados para a restauração, também enfrentamos esse mesmo desafio interno, de deixar para trás as nossas inseguranças e nos abrir para a graça que Deus oferece. Mefibosete, mesmo aleijado, aceitou o convite e confiou no coração de Davi. E essa decisão mudou para sempre a sua história. Ao receber de volta as terras de seu avô Saul, Mefibosete não só recuperou bens materiais, mas recuperou sua dignidade, seu valor. Quantas vezes nós também precisamos dessa restauração integral, não apenas na esfera material, mas na emocional, espiritual e relacional? Deus não quer que vivamos em fragmentos, em pedaços quebrados. Ele quer nos fazer inteiros, plenos, firmados no amor que nos resgata e nos sustenta. Essa história também revela a fidelidade de Deus através da fidelidade humana. Davi agiu em lembrança do amor e da amizade que teve por Jonatas, pai de Mefibosete. O amor verdadeiro nunca esquece, nunca abandona. Ele se mantém vivo mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando o tempo passa e a dor insiste em permanecer. O amor de Davi por Jonatas foi o canal pelo qual a graça de Deus alcançou Mefibosete. Isso nos ensina a importância de cultivar relacionamentos de fidelidade, de amor sacrificial, que transcendem as dificuldades e o tempo. Mas não podemos deixar de notar também que essa restauração gera um efeito transformador não só para Mefibosete, mas para toda a comunidade ao redor. Ao ser incluído na mesa do rei, ele passa a ter voz, a ter um papel, a ser parte ativa da história daquele povo. A graça de Deus, quando verdadeiramente vivida, não é algo reservado para poucos ou algo que nos paralisa no egoísmo.
Ela nos impulsiona a sermos luz e sal no mundo, a compartilharmos o amor que recebemos, a sermos agentes de transformação na vida dos outros. O que acontece com Mefibosete é uma metáfora poderosa para cada um de nós. Todos nós, em algum momento, podemos nos sentir como ele, quebrados, feridos, sem esperança, excluídos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, continua nos buscando. Ele não desiste de nós. Ele nos chama para a sua mesa, para a comunhão, para a vida abundante. Ele nos restaura e nos dá um propósito. E, como Mefibosete, somos convidados a responder com fé e confiança, mesmo quando as feridas do passado ainda doem. Ao refletirmos sobre essa história, percebemos que a verdadeira restauração acontece no encontro com o amor incondicional de Deus. É um amor que não depende de nossas habilidades, do nosso valor diante do mundo, das nossas conquistas. É um amor que nos aceita exatamente como somos, com nossas limitações e nossas fraquezas. E é esse amor que nos transforma, que nos levanta, que nos fortalece para viver uma nova história. Além disso, o exemplo de Davi e Mefibosete nos desafia a pensar em como temos recebido e tratado aqueles que, como ele, vivem na marginalização, na dor, no abandono. Somos chamados a estender a mão, a buscar os esquecidos, a dar lugar àqueles que parecem não ter valor para o mundo. Somos chamados a ser como Davi, que agiu com justiça, bondade e amor, refletindo o caráter de Deus. Esse chamado não é fácil. Muitas vezes, a vergonha, o medo e o preconceito podem nos afastar de agir com compaixão. Mas a história de Mefibosete nos lembra que a graça de Deus quebra todas essas barreiras. Ela nos transforma por dentro e nos capacita a amar como fomos amados. Outro ponto importante nessa história é a maneira como Mefibosete experimentou a segurança e a paz de ter um lugar fixo, um lar, um refúgio. Antes, ele vivia escondido, temeroso, vulnerável. Depois, passou a habitar na casa do rei, em um lugar de proteção e cuidado. Isso nos faz pensar sobre o que Deus quer para cada um de nós, não apenas uma restauração momentânea, mas um estabelecimento firme na sua presença, onde somos protegidos, cuidados e amados. Mefibosete, que era um homem aleijado e esquecido, agora era um símbolo vivo da misericórdia e da graça de Deus. Sua história nos ensina que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, é capaz de impedir o poder restaurador de Deus. Ele é especialista em reescrever histórias, em dar esperança onde tudo parecia perdido. E essa esperança está disponível para você hoje. Independentemente do que você tenha vivido, das feridas que carrega, dos momentos em que se sentiu rejeitado ou invisível, Deus quer te encontrar, te chamar pelo nome e te convidar para a sua mesa. Ele quer te dar um lugar de honra, um lugar de paz e pertencimento. Depois de ser convidado para sentar à mesa do rei, Mefibosete encontrou um lugar de honra e segurança que jamais poderia imaginar. Mas sua jornada não se resumiu apenas a isso. A verdadeira prova de que a restauração havia acontecido estava na forma como ele viveria dali em diante, não apenas recebendo benefícios, mas sendo fiel, leal e confiável no relacionamento com Davi, que simboliza aqui a fidelidade de Deus para conosco. Mefibosete, embora incapacitado fisicamente, mostrou-se um homem de coração fiel. Ele não esqueceu o amor que seu pai Jonatas teve por Davi, e sua presença à mesa do rei representava mais do que um lugar de prestígio, representava a continuidade de uma aliança de amizade, de respeito e de amor. Essa amizade entre Davi e Jonatas é uma das mais belas histórias de companheirismo da Bíblia, marcada por um amor leal e sacrificial, que agora se estendia a Mefibosete, o filho que foi acolhido e protegido. Essa história é um convite para que reflitamos sobre o valor da fidelidade nas nossas próprias relações, fidelidade com Deus, com a família, com os amigos e com a nossa comunidade. O que significa ser fiel? É algo que vai além das palavras e das promessas superficiais. Fidelidade é uma decisão diária de amar, servir e permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Davi, mesmo reinando como rei, jamais esqueceu seu compromisso de proteger o filho de Jonatas, e isso mostra que a fidelidade verdadeira é para toda a vida, não apenas quando é conveniente. Outra dimensão profunda dessa história está na maneira como Mefibosete viveu sua nova realidade.
Ele poderia facilmente ter se deixado levar pela autocomiseração, pela amargura ou até pela incredulidade diante da bondade que recebeu. Mas ele escolheu confiar em Davi, abraçar o presente com gratidão e viver com coragem. Isso nos lembra que a restauração que Deus nos oferece exige uma resposta de fé e entrega. Não basta sermos alcançados pela graça, precisamos também andar nela, responder ao amor de Deus com compromisso e transformação. A vida de Mefibosete também nos mostra que as limitações físicas ou as feridas do passado não definem nosso valor nem nossa capacidade de servir e ser amados. Mesmo com suas mãos e pés aleijados, ele teve um papel significativo no reino de Davi. Deus não olha para as aparências, nem para nossas capacidades humanas, mas para o coração. Ele nos chama pelo que somos no íntimo, e nos usa para sua glória, mesmo que sejamos frágeis ou imperfeitos. Esse é um poderoso testemunho para todos nós, especialmente para aqueles que sentem que suas histórias estão marcadas pela dor, pelo fracasso ou pelo abandono. Deus quer transformar essa história. Ele quer dar novo significado, nova missão e um novo lugar para cada um de nós. A graça que alcançou Mefibosete está disponível para todos que creem. Agora, é importante destacar que a graça e a restauração trazem também responsabilidade. Mefibosete foi chamado a viver como filho do rei, com dignidade, com compromisso e com lealdade. Essa responsabilidade é um convite para cada cristão que foi alcançado pelo amor de Deus, e viver uma vida que honre a graça recebida, sendo luz no mundo, vivendo com justiça, amor e humildade. Mas essa história não termina só na dimensão pessoal. Ela tem um alcance coletivo. Ao restaurar Mefibosete, Davi também restaurou a memória e a honra da casa de Saul, mostrando que a verdadeira liderança é marcada pelo cuidado com os marginalizados, pelo amor que transcende rivalidades e pelo desejo de unir o povo. É um exemplo para todos os líderes, para a igreja e para cada pessoa que tem influência na vida de outros. A liderança cristã é um chamado para servir, proteger e restaurar. E assim, a história de Mefibosete nos revela um Deus que age através da justiça e da misericórdia. Um Deus que não esquece os seus filhos, mesmo quando eles parecem estar perdidos ou esquecidos pelo mundo. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida, conhece nossas dores mais profundas e quer nos transformar em testemunhos vivos do seu amor e poder. Talvez você esteja ouvindo essa história e sentindo o peso das suas próprias feridas. Talvez a vergonha, o medo ou a rejeição estejam tentando roubar sua esperança. Mas eu quero te lembrar, e assim como Mefibosete, você também pode ser encontrado e restaurado pelo amor do Rei. Ele está te chamando para a sua mesa. Ele quer te dar um lugar de honra, um lugar de pertencimento e uma nova história. O convite está aberto para você responder com fé, com coragem e com gratidão. Não importa o que aconteceu no passado, Deus quer fazer algo novo em você hoje. Ele quer que você saiba que sua vida tem valor, que você é amado profundamente e que existe um propósito maior para a sua caminhada. Finalizando, a história de Mefibosete é uma das mais belas provas da graça transformadora de Deus. Ela nos mostra que, mesmo na nossa fraqueza, Deus nos escolhe, nos ama e nos usa para realizar grandes coisas. Ela nos desafia a sermos pessoas que amam com fidelidade, que vivem com esperança e que confiam no poder da restauração divina. Que possamos, como Mefibosete, aceitar o convite para sentar à mesa do Rei, viver a vida abundante que ele oferece e ser canais dessa graça para o mundo. Porque no reino de Deus, não existe espaço para o esquecimento ou para a exclusão. Existe espaço para a cura, para o amor e para a vida plena. Que essa história toque seu coração e te inspire a viver com fé e coragem, sabendo que o Deus que encontrou Mefibosete está pronto para encontrar você também. Que ele te fortaleça, te restaure e te conduza sempre pelo caminho da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que inspiram e transformam vidas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de esperança e deixe nos comentários o que você aprendeu com a vida de Mefibosete. Sua participação faz toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Muito obrigado por estar aqui, e até o próximo vídeo.